Muito boa tarde a todos e bem-vindos a mais uma carta semanal do Instituto Mises Brasil. Turma, hoje eu vou falar sobre uma nova guerra fria que está ocorrendo agora em termos de uma guerra cambial fria que está acontecendo, como vocês têm acompanhado, entre os Estados Unidos e a China. O Brasil sofre com isso, porque nós somos um chihuahua perto dessas grandes potências e quando esses cachorros grandes brigam, o chihuahua é que é pisoteado. E é o que tem acontecido, o dólar beirando 4. Hoje, inclusive, hoje segunda-feira, você teve um problema em Hong Kong, de fechamento do principal aeroporto, o oitavo maior aeroporto do mundo em tráfego, fechado pelos protestos que estão ocorrendo contra o governo que é indicado pela China, obviamente. E hoje você teve o problemão na Argentina, porque ontem houve a prévia da eleição de outubro. É uma prévia onde se cortam candidatos que têm menos de 1,5%, acredito, para permanecer apenas os candidatos competitivos, mas já dá uma boa noção da vontade popular. E o partido do Macri perdeu do partido da Kirchner, que está, Kirchner, está como vice-presidente na chapa da oposição, e esse partido da oposição ganhou essa prévia e os mercados então interpretaram isso de uma forma muito dramática e corretamente dramática. A Bolsa de Buenos Aires, até alguns minutos atrás, estava caindo mais de 30% em pesos. E o câmbio, ou seja, o dólar na Argentina estava subindo 15%. Chegou a subir mais de 20%, mas o Banco Central argentino anunciou uma alta da Selic deles para mais de 70%. E com isso o dólar caiu um pouquinho lá. Então vocês vejam que a situação internacional está muito complexa, a geopolítica está piorando, e os mercados financeiros estão ficando cada vez mais sensíveis com isso. E o Trump, ele vem criando uma certa beligerância com a China. Existe um sentimento americano de que a China está se tornando a maior potência. As estimativas são de que em menos de 20 anos, continuadas as condições mais ou menos como tem sido, mesmo prevendo um crescimento menor da China, a China superará o PIB dos Estados Unidos em menos de 20 anos. Os dois estão muito à frente do terceiro colocado, que é o Japão, depois vem a Alemanha, mas já estão ambos muito à frente dos demais em termos de tamanho da economia. E isso tem causado nos americanos uma reação um pouco intempestiva. E, portanto, eles têm tomado atitudes que podem ser prejudiciais a eles próprios. Então, a primeira atitude foi de impor tarifas de importação para os produtos chineses. A alegação é de que os chineses não jogam o jogo normal do comércio, conforme as regras da OMC, da WTO. Mas isso aí, se fosse verdade, é só você ir para o tribunal da WTO demonstrar isso, mas não é bem isso que os Estados Unidos têm feito. Eles acusam os chineses de forçarem uma transferência de tecnologia. É possível que sim, quer dizer, quando as empresas americanas estão lá, o parceiro local pode exigir a transferência de tecnologia e a empresa estrangeira pode ou não aceitar operar lá. Claro que todos querem operar no maior mercado emergente do mundo, na China que mais cresce, então tendem a aceitar certas condições que não aceitariam em outros lugares. Mas, de qualquer forma, os Estados Unidos têm acusado os chineses de práticas não justas de comércio e, por isso, impuseram, segundo sua interpretação, essas tarifas de importação. E agora, em 1º de setembro, o governo dos Estados Unidos quer aumentar, quer dizer, colocar tarifas de importação sobre uma outra parte de produtos chineses que até agora não havia sido taxada com tarifas de importação. Então, isso tem causado um problema para a China também. Quando isso acontece em ciência econômica, a tendência é que a moeda chinesa desvalorize. E não é uma surpresa, a moeda chinesa está desvalorizando. E quando rompeu
o nível de 7 yuans por dólar, os Estados Unidos, que já aparentemente preferiram abandonar a política de dólar forte que tem sido aplicada nos últimos talvez 20, 30 anos, já aparentemente abandonaram essa política porque acreditam num certo mercantilismo atávico, um sentimento atávico aí de mercantilismo, de que é importante desvalorizar a moeda para ter o máximo de exportações, o mínimo de importações. Eles acham que isso melhora a prosperidade do país, que é uma tese muito controversa e que nós na escola austríaca, não só na escola austríaca, mas nós na escola austríaca não acreditamos nisso, e desde Adam Smith, David Ricardo, já se sabe que isso é uma bobagem. Mas essas ideias que parecem sepultadas há muitos séculos, muitas vezes voltam, como está aí também o keynesianismo, essa aí, mercantilismo, é mais uma que está aí. Então, com o yuan, a moeda chinesa, rompendo o nível de 7, os Estados Unidos acusaram formalmente, colocaram a China na lista de manipulador de moeda. É a primeira vez que é posto um país nessa lista desde 1994, quando também foi a China. E em 94, o yuan chinês, depois de um período de desvalorização e tal, mas a partir de 94 ele ficou estável em 8,28 durante muito tempo, depois veio valorizando, né? Então caindo, né, de 8,28 para 7,5, para 7, 6,5, chegou a perto de 6. E mais recentemente, por causa dessas confusões, realmente está desvalorizando. E a China também está com um problema de crédito grande e, portanto, isso causa uma tendência à desvalorização. Mas agora os Estados Unidos acusam a China de estar manipulando o câmbio para que ele seja desvalorizado, quando, na verdade, se há alguma manipulação, é o contrário. A China vendendo reservas para não desvalorizar mais do que desvalorizaria. Ou seja, está havendo uma grande confusão no mercado porque existe essa guerra fria cambial. E por que a guerra fria? Porque uma guerra de verdade cambial, os países intervêm, seus bancos centrais e seus tesouros nacionais intervêm diretamente no mercado de câmbio. Nessa guerra fria que eu estou chamando, os países intervêm de uma forma um pouco mais disfarçada, que é através de juros muito baixos, quantitative easing, compra de ativos pelos bancos centrais e outras medidas de desvalorização da sua moeda através da política monetária. Isso tem causado um problema, todos os países estão desvalorizando juntos, ou seja, estão diminuindo os juros, estão voltando para o quantitative easing, e juros negativos também é outra novidade das eras recentes monetárias. E isso gera uma guerra, porque ninguém quer ficar com a moeda mais forte do que o outro, né? Porque, por causa dessa mentalidade mercantilista e também por causa do lobby dos produtores dentro desses países, né? Os lobbies falam, não, eu quero uma moeda desvalorizada para eu ser mais competitivo, como se isso fosse uma solução de médio e longo prazo, que na verdade não é. Além disso, você tem também nessa Guerra Fria tweets, né, do presidente Trump, no caso, e outros também, mas o presidente Trump também joga essa guerra através do Twitter. Então, essa é uma guerra que vem acontecendo e que tende a não ser boa para ninguém, e muito menos para o Brasil, por ser um chihuahua nessa guerra aí que está acontecendo lá fora. Tem que ficar alerta com os seus investimentos. Agora, existe algum precedente para o que está acontecendo hoje? Porque o risco é que esses países passem a efetivamente entrar numa guerra de verdade e intervir diretamente na moeda. Não preciso, mas se passarem para isso vai ser ainda pior. Os Estados Unidos têm, o Tesouro americano tem o Exchange Stabilization Fund, que está na caneta do presidente Trump, ele pode utilizar, e geralmente quando o presidente usa esse Exchange Stabilization Fund, o Banco Central americano, o Fed, acompanha $1 para $1. Isso pode acontecer, não está ainda nos planos, mas se acontecer vai ser muito ruim. Por quê? Quando houve uma situação parecida na história monetária recente ou médio prazo, na década de 80, no início da década de 80, o Japão era o país que vinha crescendo a ritmos
como os da China, hoje, já há 2 décadas, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, estava crescendo muito e se previa que o Japão ultrapassaria os Estados Unidos em termos de PIB no ano 2000. Ou seja, em 20 anos, assim como a China hoje se prevê que superará os Estados Unidos em menos de 20 anos. E aí o que aconteceu? Quando chegou em 1985, o dólar estava numa fase muito forte. E os Estados Unidos, assustados de estarem importando videocassetes e carros do Japão, resolveram abandonar a política de dólar forte, mais ou menos como o governo americano está fazendo hoje. Abandonando a política de dólar forte, ele precisava desvalorizar o dólar. Então, o G5, os 5 maiores países na época, nessa época não tinha o euro, então cada um tinha a sua moeda, se sentaram, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos e mais um, se sentaram num acordo do Plaza Hotel, conhecido como Acordo do Plaza, que por sinal, se eu não me engano, o Plaza hoje é do Trump, para você ver as coincidências que acontecem. No Acordo do Plaza, foi combinado que eles colocariam dinheiro pesado para desvalorizar o dólar. E os outros países compraram essa ideia americana. E, durante um bom tempo, no ano seguinte, 85, 86, realmente o dólar começou a desvalorizar, só que não resolveu a questão do déficit comercial com o Japão, porque era um déficit muito mais estrutural. Como está havendo hoje também com a China. O déficit até hoje, mesmo depois das tarifas, não tem se alterado tanto assim. Bom, quando chegou em 87, o Japão, a moeda japonesa estava muito forte, até por conta dessa política. O Japão estava melhorando e essa política estava funcionando. As companhias japonesas começaram a comprar tudo nos Estados Unidos entre 85 e 87. Compraram siderúrgica, a Sony comprou estúdios de cinema, né? E finalmente compraram o Rockefeller Center, que foi um grande choque para os americanos. Ficaram assustadíssimos com que os japoneses vão comprar os Estados Unidos, porque eles já tinham, na cabeça dos americanos, superado muito a capacidade produtiva americana com as suas novas técnicas de just-in-time, Kanban, etc. Mas agora também estavam comprando os Estados Unidos, dizia-se, né? Havia um pavor muito grande. E os Estados Unidos, o governo americano, resolveu então fazer um outro acordo para estancar a queda do dólar, porque a queda agora tinha sido acentuada mesmo depois que os bancos centrais pararam de intervir no mercado. Sentaram e fizeram o acordo do Louvre para tentar conter a queda do dólar. Acontece que o mercado de câmbio é um mercado gigantesco, é o maior mercado de todos, só derivativos supera câmbio, e naquela época também já era, hoje inclusive, é muito difícil um banco central ter grande influência. Então eles tentaram, gastaram dinheiro, não adiantou, o dólar continuou desvalorizando, e isso deu na crise do crash da segunda-feira negra de outubro de 1987. Esse é o tipo de receituário desse tipo de política atabalhoada, incorreta economicamente, que pode acontecer hoje se eles continuarem indo nessa direção, que é uma direção perigosa. E, no fim do dia, me parece uma briga infrutífera. O Chris Patten, que foi o último governador britânico de Hong Kong, falou em um livro que eu li em 2004 ou 2005, ele diz o seguinte: olha, nos últimos 20 séculos, as 2 maiores economias do mundo sempre foram China e Índia, exceto nos últimos 2 séculos, século XVIII e século XIX e século XX, quando o capitalismo pegou firme no mundo ocidental. E aí foram outros países que se tornaram líderes. Mas com o capitalismo, com a economia de mercado, pelo menos, não o capitalismo como todo, mas pelo menos a economia de mercado sendo adotada na Ásia, que é uma região muito mais populosa, é um continente mais populoso, é meramente a volta à normalidade que China e Índia voltem a ser os líderes em PIB do mundo, como foram nos últimos 20 séculos, né? Nos últimos 2000 anos. Então, é algo natural, e você lutar contra forças naturais fazendo essas bobagens pode ser um tiro no pé. Deixo um abraço a todos e fiquem ligados nos mercados e aqui nessa carta semanal. Grande abraço.